Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos na leitura diária da lição 3, que realizar-se-á no dia 16 de outubro de 2022. O título da lição é Cristo apresenta-se às 7 igrejas. Hoje nós vamos fazer a lição diária de quarta-feira, que tem como referência o versículo de Apocalipse 2:12, que diz: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Prezados irmãos, Jesus ele se identificou ao escrever ou ao referir-se às 7 igrejas da Ásia de diversas formas. E a igreja de Pérgamo, ele se identificou como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Para certamente dizer ao pastor da igreja que está em Pérgamo, que se chama o anjo, né? Que ele conhece o profundo do ser, que ele tem a espada alguma de 2 gumes, que é penetrante, conforme diz em Hebreus no capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a espada alguma é mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Jesus está alertando para o pastor, conforme diz aqui na carta, né? Eu sei as tuas obras e onde habitas. O verso 13 deste capítulo 4 de Hebreus diz que não há criatura alguma que não seja manifesto diante dele, dessa palavra. Mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Jesus estava alertando ao pastor que conhecia as obras dele. Embora ele tivesse algumas virtudes, mas ele estava tolerando ali alguns que professavam a doutrina de Balaão, conforme diz aqui. Umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. De forma alguma, aqueles que servem ao Senhor, como obreiro, principalmente na casa do Senhor, porque aqui o Senhor estava dirigindo ao anjo da igreja, que ele deveria manejar o seu cajado e não deixasse que essas doutrinas que incentivam a promiscuidade, a idolatria, ela é completamente refutável pelo Senhor. O Senhor não tolera isso. Então, o obreiro não pode deixar que haja essa mancha, essa mácula dentro da igreja para vir provocar prejuízos na sã doutrina. Então o Senhor também corrigiu ao anjo da igreja que estava ali, para que não tolerasse. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Os nicolaítas também, eles se dizia que
a promiscuidade, a prostituição, ela não impedia da salvação da pessoa, que está completamente fora dos ensinamentos de Cristo, que aquele que tem esperança de vida eterna e que aguarda a volta do Senhor Jesus tem de ser santo, tem de ser puro, ter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Então, o obreiro na casa do Senhor, ele não pode de forma alguma tolerar essas doutrinas que induz a promiscuidade, a idolatria, esses costumes mundanos, de uma forma sutil. E hoje sabemos como aquela mensagem do Senhor naquela igreja que tinha os 7 Espíritos de Deus, ela é uma igreja para todos os tempos, 7 dias a perfeição para todos os tempos da igreja. Então essa mensagem ela é atualíssima para os nossos dias. Não se pode tolerar quaisquer tipo de impureza, de idolatria, de promiscuidade, prostituição na casa do Senhor. A igreja tem que ser santa e estar preparada para a volta do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele se identificou como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, de 2 fios. É a palavra que corta, né? que opera de uma forma poderosa na vida do crente. E a palavra de Deus ela é importante na igreja para fortalecer na fé, na esperança, na adoração a Deus, no amor, no conhecimento, na graça. Então é assim que cresce no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é a própria palavra de Deus, né? Ele diz, né? Ele diz em João no capítulo 5:24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Irmãos, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nada de mistura, nada de impureza, nada de idolatria. Mas, conforme diz Hebreus 12:14, segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja não deve de forma alguma aceitar nenhuma inovação mundana, filosofias, vã ciência e tudo que hoje se lança por muitos falsos mestres, por muitos pregadores itinerantes, né, que surge, para que possamos estar resguardados. E o pastor, o obreiro, o anjo da igreja estará atento, manejando o cajado, ensinando a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Deus abençoa toda a igreja, abençoa os irmãos, e que tenhamos uma escola abençoada no domingo, né, que diz: Cristo apresenta-se às 7 igrejas. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.